um dos 4 pilares que norteiam a nossa vida, que na verdade, se a gente ficar bem focado nesses 4 pilares, nós temos condições de mantermos uma harmonia, um alinhamento, vamos dizer assim, para a nossa vida, para a nossa história que a gente escreve a cada instante, a cada momento. O problema não é as coisas que acontecem ao nosso redor. O problema é o que é que a gente faz com aquilo que está acontecendo. Mas é só uma autorresponsabilidade de nos posicionarmos sobre as nossas histórias, de não colocar na mão do outro, não permitir que o outro gere influência ou não. Eu posso deixar desde que a influência seja interessante para a minha história, ou eu posso bloquear desde que não seja interessante. É uma autorresponsabilidade ser atento à própria história. Um dos pilares que eu elegi para hoje é sobre valorização. Como a gente tem a conotação de um tecido embrionário, o mesoderma novo, com o sentido biológico de valorização, vamos justamente falar desse tema, como é que na prática a gente pode fazer isso. Por quê? Valorização a gente confunde muito e pode virar um conselho. E conselho é interessante, ele tem seu valor, o conselho. Só que o conselho ele tem prazo de validade. Por que tem prazo de validade? Às vezes nós estamos numa conversa e eu dou um conselho para alguém. E a pessoa fala, puxa, sabe que isso faz sentido para mim? Um conselho está fazendo sentido para mim e tal. E só que a pessoa, quando sai dali, do seu ambiente, ou do ambiente que vocês estão, ela volta para o mundo dela. E quando ela volta para o mundo dela, tem muitas influências que, na maioria das vezes, ela está permitindo construir a própria história dela. Então, quando ela permite isso, o que acontece com o conselho? Ele cai por terra. O conselho ele não consegue se sustentar diante várias influências externas. Porque o conselho é algo estritamente mental. É algo que alguém te fala, te explica, de alguma maneira tem uma lógica. Não necessariamente o conselho ele tem que fazer sentido. Ele tem que ter uma lógica. E aí o conselho tem uma lógica e por isso que ele tem tempo de validade. Por quê? Porque a influência que você está permitindo na sua vida, ela não é uma lógica. Ela é um sentimento, ela é sentida. Por isso que a gente fala assim, eu vivo num ambiente bom, harmonioso, ou eu não vivo num ambiente interessante, eu vivo num ambiente hostil. Então, olha só, as influências do meio, elas são sentidas. Então, elas são traduzidas em sentimentos. O conselho é uma situação lógica, que não necessariamente precisa fazer sentido. Se ele é uma situação ou uma ferramenta lógica, qual que você acha que vai prevalecer? O sentimento ou justificativa? É a explicação. Porque é uma lógica. Então, se você fala assim, casa com fulano, namora com fulano, ele é uma pessoa tão boa, namore com fulano, é uma pessoa tão justa. Só que entende que na lógica, nós temos aqui um candidato perfeito para namorar? Olha só, na lógica, dá certo. Na teoria, dá certo. Quando você vai para a prática, quando você vai para o play, o que acontece? É um sentimento que vai ter que rolar ali. E o sentimento, ele sobrepõe a razão, sobrepõe a lógica. A lógica fala, poxa, por que eu não gosto desse cara? Esse cara vem de uma família boa, esse cara é carinhoso, esse cara é atencioso, esse cara é justo, esse cara é esforçado, esse cara é trabalhador. Mas eu não gosto dele. Esse cara é bonito, mas eu não gosto dele. Eu não sei nem porquê. Não tem lógica. É por isso que não vai adiantar você ficar enchendo a pessoa de conselhos. Uma verdadeira valorização, e é isso que nós estamos falando aqui. Como é que eu construo uma valorização dentro de uma sessão terapêutica? A valorização ela tem que estar distante daquilo que é lógico. Não é que não possa ter lógica, é que não pode estar embasada na lógica. Agora, o que o conselho dizia? O conselho, ele precisa ter uma lógica e por isso que ele tem tempo de validade. Bom, o que eu dizia sobre valorização? Na valorização, eu corro o risco de ficar valorizando de uma forma mais rasa, quase que da boca para fora. Porque aí não vai fazer um estímulo do sentimento da pessoa. Eu preciso que essa valorização vá ao encontro dos sentimentos da pessoa. E é por isso que durante a sessão terapêutica de bioalinhamento, nós ensinamos como
que você vai fazer uma valorização que vai ao sentido, vai ao encontro do sentido dessa essência, que é o sentimento da pessoa. Aí sim, nós vamos construir palavras mega poderosas. E a partir disso é que nós vamos começando a observar resultados em comportamentos na biologia. Isso eu estou falando tudo, por quê? Porque os pacientes que surgem para nós têm sintomas. E como é que simples palavrinhas vão ter tanto resultado? Porque não são simples palavrinhas. São resultados que vêm a partir de estudos que comprovam que nós, a partir de determinados comportamentos nossos, determinados comportamentos conscientes, nós podemos modificar a nossa biologia. Então é muito importante isso. O Bruce Lipton, né, já dizia isso em seu livro, um dos seus principais livros, que é a Biologia da Crença. Ele explica muito, através de comprovações científicas, como isso tudo acontece. Como é que a nossa consciência consegue interferir na nossa biologia, no comportamento biológico. Então, olha só, quando nós valorizamos alguém, como é que a gente pode valorizar? Tem palavras que são sinônimos de valorização. Palavras que são derivadas de valorização. Você consegue, você pode, você é capaz. Isso tudo faz muito movimento no organismo, desde que a pessoa esteja passando por um forte sentimento de desvalorização. Aí sim, são palavras que vão fazer não somente sentido, mas que vão movimentar os sentimentos dessa pessoa. Por que movimentar sentimentos? Porque quando eu tenho um sentimento ali que é mexido, que é chacoalhado, eu crio uma conexão. Você bate o olho em alguém que quando você tem um sentimento envolvido, nada mais é do que uma conexão instalada. E essa conexão instalada, nós vamos traduzir aqui como é que ele pode transformar-se ou potencializar um processo de resolução. Quando a gente fala de sintoma, quando a gente fala de doença. Esse forte sentimento, esse sentimento impactante, ele cria uma nova conexão, só que não é uma conexão somente de sentimento, é uma conexão neural. E por ser uma conexão neural, é um atalho toda vez que você tem aquele mesmo cenário. Por isso que quando você vê a pessoa amada, seu coração bate mais forte. E agora, quando a gente tem uma valorização dita no momento certo, com as palavras corretas, nós temos uma nova conexão, que toda vez que aquela pessoa se perceber num cenário semelhante, essa nova conexão neural, ela vai ser ativada. Vai ser ativada como? Através de reações bioquímicas e neuroquímicas, que vão dar sensações muito gostosas, sensações ou sentimentos de prazer, de alegria, de euforia, aquelas mesmas sensações de quando você se sente pleno. Uma pessoa que se sente valorizada, ela se sente plena, ela se sente motivada para fazer tudo de novo, para fazer melhor a cada dia. Uma pessoa que se sente valorizada, ela acorda bem e dorme melhor ainda do que acordou. Tá? Ela acorda motivada naturalmente, ela desenvolve o seu trabalho e quer compartilhar tudo que ela está conquistando naturalmente. Então é uma pessoa irradiante, né? Uma pessoa valorizada é uma pessoa irradiante. Como é que nós podemos, então, na prática, não só elogiar, mas valorizar? Elogios, vocês já viram quando você não está bem e você recebe um elogio e você fala assim, nossa, só você está vendo isso, não consigo ver isso em mim. É porque não mexeu com os sentimentos. Tem uma lógica, mas não mexeu com os sentimentos. Então tem prazo de validade muito rápido. E quando mexe com os nossos sentimentos, aí sim tem uma extensão, tem uma duração muito mais sólida. Quem sabe instalada. Então olha só, quando eu crio eu dou condições de gerar uma conexão com os sentimentos da pessoa, aí sim é uma conexão onde a pessoa vai ter acesso a qualquer momento e fica um novo caminho, um atalho que se transforma em caminho. Então, dentro da prática, como é que eu faço uma valorização sem parecer um falso elogio? Uma valorização é preciso que você entenda qual foi o fator que foi o início da desvalorização. Então, eu não posso só dizer para a pessoa assim, fique bem, você é capaz de ficar bem. Como é que eu vou falar para alguém ficar bem
se eu não sei qual foi a causa que faz ela não se sentir que está bem? Então eu preciso identificar o fator causal, porque aí sim vai começar a ter uma construção de por onde que eu vou fazer esse caminho da valorização. Então olha só, quando a pessoa não está bem, seja de um sintoma físico, seja de um sintoma emocional, seja de um sintoma comportamental, eu preciso saber de onde surgiu aquela autodesvalorização ou aquela desvalorização, que talvez venha de outra pessoa. Então, a partir dessa investigação, eu pergunto, desde quando você está se sentindo assim? Desde quando você está triste? Ou desde quando você está com uma dor? Desde quando você está se comportando assim? Um comportamento, por exemplo, é afastar das pessoas. Então, desde quando? E aí, quando a pessoa responde, olha, isso tem alguns meses, ou isso tem alguns anos, enfim e tal. Então, esse desde quando vai nos ajudar muito a entender esse processo da pessoa. E aí você pergunta outra frase ali, e o que aconteceu que mexeu a tua vida pouco tempo antes de iniciar esse sentimento que está aí? E aí nós estamos diante da história principal. Por quê? Porque nós estamos perguntando para a pessoa o que é que movimentou ela, que foi chocante, que mexeu com ela em todos os sentidos. Essa desvalorização atinge a parte da substância branca no cérebro. E aí, a partir disso, é muito fácil ter dores físicas, dores articulares, dores musculares, fibromialgia, autodesvalorização ou desvalorização, o sentimento de desvalorização é bastante intenso. Por quê? Porque ele mexe com os nossos sentimentos. E toda vez que eu sinto isso, eu estou potencializando. É como uma churrasqueira que você fica jogando um carvãozinho ali. Então é muito importante que você identifique esse fator causal. Por quê? Não vai ficar adiantando você trabalhar sobre outras situações. Aí vira conselho. Quando você está falando para a pessoa uma valorização em cima do fator causal, aí sim, aí nós estamos falando de transformações. Mas se você ficar falando de valorizações sobre os fatores secundários, terciários e daí por diante, nós teremos um prazo de validade. Por quê? Porque essa pessoa vai falar assim, nossa, faz sentido. Ou seja, entrou na lógica, mas não mexeu conforme deveria mexer com ela. Por quê? Porque o que causou mexeu muito. Então ela tem que receber outro impacto de informação positivo agora. Ela teve um impacto de uma situação negativa, agora ela tem que receber um impacto na mesma proporção. Ela tem que quase receber um choque, só que positivo. Olha, porque você é o máximo. Você é o máximo em quê? Em cima do quê? Em cima de qual história? Porque o máximo, ele se perde. Você é o máximo. Tá, e ficou perdido no ar. Ficou um elogio solto, porque não completa a frase. Não são simples palavras. Tem todo um contexto, uma construção cuidadosa para que faça não somente sentido. Fazer sentido é importante, sim, mas tem que rolar uma conexão. Tem que estar aqui, ó, conectado. Se não estiver conectado, qualquer coisa vira desculpa para eu interromper o processo. E aí vem a autossabotagem, e aí vem as crenças limitantes, e aí vem tudo. Qualquer coisa será desculpa para que você interrompa o processo. Quem é que não deixa você interromper o processo? A conexão. E eu estou falando de conexão neural mesmo. Para que tenha uma conexão neural, você precisa criar um sentimento ali. Para criar um sentimento, tem que não só fazer sentido, mas tem que mexer com a pessoa. Tá? E como é que eu mexo com a pessoa? Entrando na história. Desde quando? O que está acontecendo? O que aconteceu pouco tempo antes? Eu entro na história, gerou uma conexão, gerou um sentimento ali. E a partir disso nós teremos verbalizações de valorização muito eficazes, que vão servir para a dor, que vão servir para a emoção, que vão servir para um comportamento, mas tudo aquilo que estiver desalinhado em relação à valorização, seja da própria pessoa diante de como ela enxerga a vida e ela inserida nessa vida, ou seja, a autodesvalorização, ou o sentimento de desvalorização que vem de terceiros para cima de si. Valorizar em palavras é uma das modalidades, mas você pode valorizar com outras expressões. Por exemplo, quando você dá um olhar, você pode valorizar alguém somente da forma que você olha. A forma como um casal olha para o outro, né?
a forma como uma mãe olha para um filho. Isso tudo são momentos de valorização, não verbais. É muito legal, possa produzir gestos ou expressões. Se você tem dificuldades em falar, não há problema. O mais importante é o seguinte, você precisa conectar o paciente à história dele. E como é que você conecta? Perguntando desde quando, o que aconteceu, o que mexeu com você, porque aí tem uma conexão. Tem algo que marcou a história dele ali, que fez uma ligação neural. Agora é o momento de você trazê-lo para o tempo presente, para o momento mesmo, o instante. Esse tempo presente é o instante, é o agora, onde nossa história acontece. E para esse cenário. Então, eu preciso fazer uma localização de tempo e espaço. Quando eu faço isso, aí sim é que eu introduzo as palavras que eu quero. E o tema de hoje foi todo em cima da valorização. Senão, uma valorização vai ser o quê? Perdida. Vai ser um conselho com tempo de validade, prazo de validade. Mas a valorização pode ser sobre o trabalho da pessoa, pode ser aquilo que ela representa para você, pode ser de pai para filho, pode ser de filho para pai, pode ser de amigos. A valorização ela cabe em qualquer espaço, mas para ser sincera, para ser tocada, para ser sentida, para ter um registro neural, ela precisa ter um contexto. E esse contexto você aprendeu hoje aqui.